Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como eu digo, vou cumprimentar nos três períodos porque eu não sei qual é o horário que vocês vão visualizar essa atividade, ok? Sintam-se cumprimentados. Vamos lá. Nas últimas aulas, estamos falando sobre produtos notáveis, né? Viemos fazendo já exercícios e falando sobre produto notável. E agora, né? Falamos sobre o quadrado da soma de dois termos, né? E agora vamos falar sobre o quadrado da diferença de dois termos, tá? Disciplina Matemática, professora Sheila. Vamos lá? Então, quando a gente fala em produtos notáveis, né? Nós estamos vendo e vimos nessa última aula que produto notável, né? Quadrado da soma de dois termos, A mais B, o que que seria? Quando a gente diz o quadrado, a gente está dizendo que aquele número é multiplicado por ele mesmo, né? Então, se fosse 2 ao quadrado, seria 2 vezes 2. Neste caso, né, é A mais B, então é A mais B vezes A mais B, que multiplica A mais B. E como a gente faz isso, né? Na forma distributiva, quando a gente resolve, a gente vai resolver o primeiro multiplica o primeiro multiplica o segundo multiplica o segundo multiplica o segundo, que vai nos dar aquele a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, né? Pela regra prática, né? O primeiro termo é o primeiro e o segundo é o segundo. Como que funciona? É muito simples, é só a gente gravar aquela regrinha que a gente tem. O quadrado da soma de dois termos é igual, né? O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Ou o segundo, né? Mais o segundo termo ao quadrado, tá? Que vai nos dar aquele a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, que é o nosso exemplo, certo? Agora a gente vai falar sobre o quadrado da diferença de dois termos. Isso está no livro de vocês, tá? Então, querem acompanhar ou está no livro, né? Vamos considerar a expressão x menos y ao quadrado, que representa o quadrado da diferença de dois termos, e desenvolvê-lo geometricamente. Inicialmente, de acordo com a definição de potenciação, temos que x menos y ao quadrado é igual a x menos y, que multiplica x menos y, certo? Então, eu vou fazer a multiplicação do primeiro pelo segundo. Vou fazer do segundo pelo primeiro, do segundo pelo segundo. Por que a gente diz que é duas vezes o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo? Porque para mim, se eu botar xy e botar yx, não vai mudar. A ordem dos fatores não vai alterar o meu produto. Vai ficar igual, eu vou ficar com duas variáveis igual, entendeu? Então, ficou x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado, que vai nos dar a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Então, teremos a igualdade, né? Que x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2y mais y ao quadrado. Geometricamente, podemos encontrar a mesma igualdade resolvendo o problema a seguir. Considerando dois segmentos de medidas x e y, né? Onde com x maior, porque a boquinha do nosso jacaré está virado para o x, que y. Como se pode calcular a área do quadrado cujo lado mede x menos y? Quadrado. Então, se é um quadrado, ele é maior, né? Então, a gente tem uma dimensão. E ali está o nosso exemplo passo a passo, né? Usando os dois segmentos, construiremos a representação do quadrado indicado no problema. Note que a parte que não está a raçura, arrochurrada, né? É um quadrado de lado de medidas x menos y. Então, a gente sabe que ali tem x menos y. O quadrado de lado de medidas x menos y tem sua área expressa por x menos y ao quadrado, porque ela é o quadrado, né? Que resolvendo aquilo tudo, portanto, vai nos dar que x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, né? Vocês têm isso no livro de vocês.
tanto algebricamente como geometricamente, que fica demonstrado que x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é o primeiro termo, menos 2xy, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais y ao quadrado, que é o segundo termo, tá? E como que é a nossa regra, então? Ela só vai, o que que ela vai inverter, né? O que que ela vai ser diferente da soma? É a diferença. Soma é mais, diferença é menos. Então, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, né? Menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, um pelo outro, né? Multiplicação dos três ali, mais o quadrado do segundo termo, como estão os nossos exemplos a seguir ali, ok? Então, revisando, quadrado da diferença de dois termos, onde A menos B, né? Lá em cima a gente viu A mais B, então aqui a gente tem A menos B, né? Então a distributiva vai nos dar aqueles números ali, e a gente vai saber qual é o primeiro termo, qual é o segundo termo, né? O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, que é o que a gente viu, acabamos de verificar, tá? Revisando mais uma vez, a professora falou mais de uma vez a mesma coisa para vocês entenderem, tá? O quadrado é a diferença de dois termos. Dois termos, A e B, a diferença de dois termos, A menos B, né? A diferença, né? Menos, quadrado da diferença, A menos B elevado ao quadrado, porque os dois são elevados ao quadrado. Então, se ele é um elevado ao quadrado, ele é um produto, é ele multiplicando ele mesmo. Então, A menos B que multiplica A menos B. Passo a passo, aquela linha ali está nos dizendo como a gente faz, ó. E vai nos dar a resposta, que A menos B ao quadrado é igual a A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, novamente, o quadrado da diferença de dois termos é igual ao do primeiro, né? É igual ao do primeiro quadrado menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Essa regrinha vocês têm que gravar, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Correto? Então, para a gente saber se vocês realmente entenderam, a gente tem atividade. Nessas atividades, a gente tem de soma e de diferença, tá? Tem dos dois. Então, não vai ter só uma atividade de soma, ela vai ter uma atividade de diferença também. Resolvam passo a passo. A primeira, utilize o que aprendemos sobre produto notável e escreva o polinômio correspondente a. Se ele está assim, a letra A, se ele já está assim, eu quero que vocês desenvolvam ele e me deem como é que ele vai ficar, certo? Se ele desenvolve cada um. Alguns já estão desenvolvidos de uma forma, mas não quer dizer que ele está totalmente desenvolvido. Eu preciso que vocês cheguem no resultado final. A número 2. Qual é o polinômio que obtemos quando multiplicamos? Então, se a gente multiplicar aquilo ali por aquilo ali, vai ser quadrado da soma ou quadrado da diferença? Eu quero que vocês façam, tá? Lembrem-se, quando a gente fala quadrado da soma ou quadrado da diferença, o primeiro termo e o segundo termo, eles são iguais. Quando eu digo são iguais, por exemplo, ali na letra A tem 3x ao quadrado, por 3x ao quadrado, vocês entenderam? Eles são iguais, nunca uma multiplicação vai ser de um número diferente pelo outro, certo? E o exercício 3, né? O polinômio 9x ao quadrado menos 25 é equivalente a qual? De qual que saiu esse 9x ao quadrado? Vocês vão ter que resolver para saber, ok? Resolvam e depois deixem anotado no caderno. Dúvidas, estou à disposição novamente, o que vocês precisarem, mandem foto das atividades feitas no caderno para a gente colocar a presença, não deixem para a última hora para vocês não se acelerarem depois e não ficar atrasado. Bom estudo a todos e um beijo no coração de vocês.